Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 18 de setembro, a palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo do 4 até o 15, a famosa parábola do semeador. Vamos escutar atentamente. Naquele tempo, reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear a sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte finalmente caiu em terra fértil, germinou, deu fruto ao cêntuplo. E dizendo, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntavam o que significavam tal parábola. Ele respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam nem sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e, na hora da tentação, desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas, caminhando sobre o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra, com o coração nobre e generoso, conservam-no e produzem fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos essa famosa parábola que nós já escutamos muitas e muitas vezes padres, bispos e muitas pessoas, teólogos, a explicar essa parábola. Eu quero ir especificamente ao ponto que Jesus fala: os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem a palavra, acolhem com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e, na hora da tentação, desistem. A falta de raiz de muitos católicos. Quantas e quantas vezes nós, ao anunciarmos o Evangelho, nós vemos que muitos irmãos acolhem essa palavra com alegria, momentaneamente, mas depois esses irmãos, quando chega a tentação, desistem ou por algum motivo ou outro não continuam a caminhar na igreja, não continuam a tentar buscar essa santidade de vida, né? Que é um caminho que é um caminho cheio de renúncias, cheio de conversões, ou seja, uma metanoia, uma mudança de mente que nós temos que ter quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo. E por que existe essa, vamos dizer assim, essa infestação dentro da Santa Igreja? As pessoas gostando ou não, nós temos uma verdade que é: a teologia da libertação, ela deturpa o Evangelho, ou seja, ela pega algumas coisas que são sagradas e ela parte tudo para o social. E ela deixa de crer no sagrado, ela deixa de ter Jesus como centro da nossa fé. Ou seja, a parte social se torna o Deus
da teologia da libertação, ou seja, a política, o social, a partilha, ter uma recompensa nesse mundo. E isso vai em desencontro com a palavra de Deus, que nos dá a recompensa no céu. E muitos padres foram formados com esse pensamento, e isso foi entrando na igreja de uma forma que a cabeça das pessoas foi mudando. Então, como esses padres, em algum momento, ou leigos que têm esse pensamento, eles deixaram de seguir a santa doutrina, a doutrina sã, o que acontece é que começa a ter um achismo dentro da igreja. As pessoas começam a concordar em partes com a doutrina. Ou seja, eu concordo com isso, mas eu não concordo com isso. Eu acho que nisso a igreja está errada. E esse pensamento foi se arrastando para dentro da cabeça dos padres também. E você vai falar assim, Tiago, será que você não está exagerando? Não, não estou exagerando. Muitas vezes eu já fui me confessar e eu percebi que os sacerdotes, eles não seguiam verdadeiramente a doutrina. Ou seja, quando eu confesso algum tipo de pecado, eles falam que esse pecado já não é mais tanto um problema, que as coisas mudaram e que eu não precisaria me preocupar mais com esse tipo de pecado, porque como o mundo mudou, a igreja tem que rever alguns conceitos, né? E com esse tipo de pecado eu posso participar do santo sacrifício da missa, comungar normalmente, que não tem problema nenhum. Aí o X da questão. A igreja ela não mudou. Não mudou o que é considerado pecado grave, o que é considerado um pecado venial, que a gente pode confessar ele no ato penitencial da missa. Ou seja, muitos estão ensinando que a gente pode comungar em pecado. E o que é isso? Quando o católico ele realmente tem uma terra boa para ele firmar raiz, ou seja, quando é apresentada a santa doutrina, que o católico vai poder colocar suas raízes, que vai ter terra boa para ele aprofundar suas raízes ali, ele vai conseguir colocar suas raízes e vai conseguir ser um bom católico, ser um católico firme, que pode vir as tempestades, pode vir os ventos, ele não vai cair. Porém, quando é apresentado esse tipo de situação que eu falei para vocês agora há pouco, nós vamos colocar uma terra fraca, pedregosa no meio da pedra, ou uma terra no meio dos espinhos, e nós não vamos conseguir ter raízes. Porque nós não vamos estar com o terreno que é a santa doutrina, o magistério, a sagrada tradição, a santa escritura. Nós deixamos de acreditar em toda essa bagagem e começamos a acreditar numa bagagem rasa. Eu não estou aqui, abro um parênteses, eu não estou aqui para criticar protestante. Porém, é evidente para nós católicos, aqui falo para os católicos, que a doutrina completa é a católica, onde nós temos uma riqueza magnífica, a começar pelas igrejas. Se a gente entrar numa igreja católica, nós vamos ver todos os ícones, imagens, a estrutura eclesial, que é rica, tem história, conta tudo para nós, tem significados. O crucificado, Jesus crucificado, para começar, Jesus crucificado na igreja, que nos mostra tudo que Jesus sofreu para que nós recebamos a salvação. Quando nós entramos numa igreja
Protestante, no máximo, vai ter uma cruz vazia. Não tem nem o crucificado, não tem toda aquela riqueza, né, que nós temos dentro da Igreja Católica. Então, quando nós baseamos a nossa fé numa doutrina que não tem onde a gente colocar raízes, nós vamos se tornar católicos fracos. Nós vamos nos tornar católicos que não temos a capacidade de absorver a palavra de Deus, porque aquilo é muito duro. E não é porque eu acredito, mas porque foi feita uma lavagem cerebral na minha cabeça do que é certo, do que é errado, do que eu devo acreditar e não devo acreditar. Muito pela teologia da libertação, que foi devagarinho sendo colocada, sendo implantada e já tomou conta de uma grande parte da nossa Santa Igreja. Então nós devemos estar muito atentos, porque se nós não estamos conseguindo ter raízes, uma fé consistente, baseada na confissão, na Eucaristia, na adoração, na penitência, no jejum, na oração, junto com a leitura da Santa Palavra, todo o ensinamento que tem a igreja, a riqueza que tem a igreja. Se nós não estamos conseguindo ser consistentes nisso, tem alguma coisa errada. Porque aonde, em algum momento que eu deixei de querer acreditar nisso para acreditar no meu achismo, que eu acho que deve ser o certo. Então eu tenho que analisar a minha vida para começar a entender aonde é o ponto que eu possa ter começado a fracassar na minha fé e eu mesmo possa ter podado as minhas raízes e eu sair do terreno fértil onde eu posso colocar minhas raízes, que eu vou ter um alicerce, e eu comecei por um terreno pobre, fraco, pedregoso, com espinhos, sem chuva, porque o Espírito Santo não vai chover nessa terra infértil e não vai produzir. Entenderam? Então, os católicos estão tendo uma falta de profundidade na sua raiz, porque estão deixando a santa doutrina para acreditar numa doutrina fraca que não tem Jesus como centro da fé. A santa doutrina, Jesus é o centro. Teologia da libertação, Jesus sai do centro e entra toda a parte social. A doutrina social da igreja existe, porém Jesus está no centro dela. A teologia da libertação não quer Jesus, não quer Eucaristia, não quer jejum, não quer sacrifício, mas ela quer uma recompensa social nessa vida, e isso vai contra a palavra de Deus e a santa doutrina. E então, por isso, os católicos, muitos que acham que essa teologia é uma coisa boa, estão deixando de ter raízes e estão deixando de ser verdadeiramente igreja, porque não acreditam e não tem mais terreno para depositar sua raiz, porque saíram da santa doutrina para uma doutrina fraca. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande no seu coração.